Olá, meus queridos, muito bom dia. Resumindo o livro de Jó em 3 pontos. No capítulo 1, logo de início, nós vemos a presença de um Deus soberano, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, sobre todas as coisas. Enfim, o bem supremo. Do outro lado, nós podemos ver Satanás, que representa o mal supremo, completamente sem os atributos transcendentes divinos, que seria a onisciência, a onipotência e a onipresença. Isso fica muito claro dentro do capítulo 1, logo de início no capítulo 1. E assim nós entendemos que aquela teoria maniqueísta que, resumidamente, diz que o universo vive em equilíbrio entre forças de igual poder que se contrapõem, é no mínimo ingênua, pois aqui no capítulo 1 fica bem claro que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Enfim, segundo o propósito divino, eles fazem um acordo para que Jó fosse testado. E logo em seguida, Jó é acometido por uma série de desgraças, digamos assim, praticamente insuportável para qualquer ser humano. Ponto 2. A partir do capítulo 2 até o capítulo 37 deste livro, nós vemos Jó e seus amigos produzirem uma teologia equivocada. Por que a teologia produzida por eles é equivocada? Em primeiro lugar, porque eles não sabiam do que tinha acontecido nos bastidores, digamos assim, entre Deus e Satanás. Eles não tinham ciência do acordo entre eles e do que realmente estava acontecendo. Em segundo lugar, a teologia deles é equivocada porque é baseada num pensamento muito humano, que a gente poderia dizer se tratar de uma ideologia retributiva, qual seja, é aquela ideia muito comum a todos nós, de que se eu faço as coisas certas, então eu devo ser abençoado. Se eu tenho as atitudes corretas, o resultado certamente será positivo. Então, uma ideia simplista, mas que acomete todo ser humano. Tanto isso é verdade, que num primeiro momento, principalmente logo de início, os amigos de Jó que vieram consolá-lo passam a cobrar dele, dizendo coisas como: você só pode ter feito alguma coisa errada. Não é possível que você esteja enfrentando tal situação, esteja vivendo tal situação, se você não cometeu alguma coisa errada. Com certeza você pecou, com certeza você errou. E eles praticamente obrigam Jó a levantar alguma informação sobre algum possível pecado, até mesmo um pecado oculto. E Jó, por sua vez, morde a isca, vamos dizer assim. Jó, por sua vez, também, baseado nessa ideia equivocada, ele chega a questionar a Deus várias vezes. Mas como pode, Deus, se eu fiz tudo certo, se eu andava certo, se eu fazia as coisas da forma correta, não sou merecedor de tais coisas, e coisas desse tipo. Enfim, repetindo, a partir do capítulo 2 até o capítulo 37, eles fazem uma série de elucubrações e produzem uma teologia equivocada, baseada nesses dois preceitos, nessas duas situações. Não sabiam o que tinha acontecido nos bastidores. E, em segundo lugar, a vida deles, o processo deles, a ideologia deles em relação a Deus era baseada numa ideia retributiva. Em terceiro lugar, enfim, na verdade, a partir do capítulo 38, Deus se apresenta para Jó. Deus se apresenta para Jó. Deus fala quem ele era e quem Jó era, a partir do capítulo 38. E em terceiro lugar, no capítulo 42, nós vemos que Jó chega
ao entendimento. E nós vemos Jó produzir um dos versículos mais lindos da Bíblia. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia, que se encontra aqui em Jó, capítulo 42, versículo 5, que diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outra tradução, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para mim, esse versículo não é somente um dos versículos mais lindos da Bíblia, mas a chave para o entendimento correto do livro todo de Jó. Aqui nas próprias palavras de Jó, nós vemos o seguinte, que ele estava em um nível e ele passa a viver num outro nível, a partir daqueles acontecimentos. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o livro de Jó é muito mais do que um livro de um homem que sofreu injustamente e teve sua fé provada. O livro de Jó, acima de tudo, nos deixa uma lição da soberania de Deus sobre todas as coisas, do domínio de Deus, enfim, sobre todas as coisas, e do seu amor para com o ser humano, para com a humanidade. Pois Jó vivia digamos assim, na religiosidade. Deus tira Jó do ritualismo religioso e o traz, o transporta através do sofrimento para o verdadeiro evangelho, que é o relacionamento de intimidade para com o Criador. Eu antes te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ah, queridos, é óbvio que esse livro contém muitas lições, lindas e poderosas, mas acima de tudo, nós temos um Deus soberano no controle de todas as coisas e que nos ama. E que Deus abençoe a todos.